Glória a Deus. Amém, irmãos? Nós cremos. Então, vamos retornar aos nossos lugares e, é claro, nós vamos abrir as nossas Bíblias no texto de 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 12, nós vamos ler até o verso 18. Nós iríamos ministrar do verso 1 até o final do verso 18, mas eu quero dar uma ênfase aqui em um texto introdutório para entendermos do que se trata antes de estudarmos todo o texto. Claro que não dará para fazer tudo hoje, mas eu quero aqui trazer as informações necessárias para entendermos 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 3, o versículo 12 até o verso 18. Nós estamos, antes de ler, eu quero explicar para que você possa ler já com a expectativa. Nós estamos, nesse momento, depois de termos estudado sobre a essência da igreja. O que é a essência da igreja? A essência da igreja é o amor de Deus. Sem o amor não há igreja, não existe igreja. É o que você quiser, menos igreja. É o que você disser, menos igreja. Igreja do Senhor é regida pelo amor. Temos deixado claro que o amor, nós já estudamos o suficiente para entender que não é o amor para ser dito no momento do cântico, né? Apesar de que há muito tempo nós não temos tido isso por causa do distanciamento, né? Que saudade, irmãos, o irmão não tem ideia como eu tenho saudade. Agora dê um abraço de perto de mão aí, dê um abraço do seu irmão. Eu não digo isso há bom tempo, mais de ano, né? Agora vai fazer aí 2 daqui a pouco. Então, mas nós sabemos que isso também, mas se fosse só isso, irmãos, estava resolvido o caso da igreja, né? Na hora do culto a gente fala para cada um, eu te amo, tá, é uma bênção, é muito bom. Ah, se fosse só isso. E aí nós temos estudado e visto que nós temos que ser como Deus é e como Cristo mostrou que Deus é. É a mesma coisa. O texto de 1 João, especificamente, ele vai estabelecer, 1 João no capítulo 2, nós lemos aqui, que aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. E como é que Jesus andou? Ele andou com o propósito de salvar os perdidos. Então, tudo que fazemos tem que apontar para isso. Você está no seu emprego, o que é que você, no seu emprego, o seu procedimento no seu emprego, aponta para a glória de Deus? Quando que um emprego aponta para a glória de Deus? Você, no seu emprego, você tem um entendimento de que você precisa ser excelente. E sendo excelente no trato com as pessoas, no zelo com o seu trabalho, sendo o melhor trabalho que você pode, o zelo pela perfeição, no sentido de fazer direito, fazer com amor, não é? Isso vai render fruto. E as pessoas vão perguntar por que você tem tanta alegria em trabalhar e faz tão bem, e se percebe claramente alegria no que faz. Você vai responder que você é servo de Deus e que você tem o Senhor no seu coração, e ali surge uma porta para ministrar sobre a vida de uma pessoa. E se você não fizer isso, você já está fechando uma porta. Por quê? Porque eu acredito que todos aqui já conviveram com quem era crente só na palavra. Porque no comportamento dava vontade de sair correndo. Quantos aqui já conviveram? Tenha coragem de assumir. Hein? Rapaz, eu estou vendo que tem uns felizardos por aqui, é? Tem alguns que levantaram a mão. Mas eu duvido que você não já conviveu. Você só não lembra. Como assim? O crente que dizia que era crente, mas soltou um palavrãozinho ou outro e falou uma fofoca, ou xingou alguém mesmo, maledicente, comportamento ruim, fofoqueiro, alguma dessas coisas, porque também se for todas elas,
está desviado. O patrão paga para poder a pessoa trabalhar e fazer determinado serviço. E aí, quem é que tem direito de cobrar para que o serviço seja feito? O patrão, não é? Ele não faz mais do que a obrigação dele de cobrar. Agora, se você não quer que ele cobre, seja excelente. O patrão chega e diz, ih, já fiz. E também. E tem mais isso e mais aquilo outro, pode crer. E o que o senhor pensar aí, Deus vai me dar graça. Amém, irmãos? Deus vai me dar graça e nós vamos realizar aí para a glória de Deus. Irmãos, como é bom trabalhar perto de quem ama a vida, de quem tem prazer em Deus, quem tem prazer em viver. É uma dádiva viver. É uma dádiva. Pastor, mesmo com dor de cabeça, sim, você tem uma cabeça para doer. Entendeu? Poxa, irmãos. Ontem você sabe que ontem eu estava passeando. Ontem não, anteontem, né? Estava passeando e tal, com a família, coisa boa, gosto muito, graças a Deus. Aí, a gente ia passando pela frente de um cemitério bonito. Pensa um cemitério bonito, que é o cemitério ali de Volta Redonda. Não tem? Perto do shopping. Como é que é o nome daquele cemitério mesmo? Cemitério... Alguma coisa da saudade, né? Aí, irmãos, ninguém quer morar naquele condomínio. Ninguém. O cemitério bonito, eu acho que é o cemitério mais bonito da redondeza toda. Você passa na frente e você, rapaz, que negócio bonito, né? Mas pergunta se alguém quer ir lá dentro. Ninguém quer. É ou não é? Pessoal, morreu alguém, quando é muito chegada, a pessoa está triste por dois motivos. Morreu e vai ter que ir no cemitério, né? Fulano morreu e vai ter que ir no cemitério. Então, que coisa boa é ter uma cabeça para doer, né? Mas todo dia, pastor, graças a Deus, 365 dias do ano. Porque senão, você estaria onde? Se não doesse mais, hein? Você estaria onde, meu filho? No condomínio que não tem ocorrência da polícia. Irmãos, não tem um vizinho reclamando do outro. Nenhum deles liga para a polícia. 190 lá nunca é usado, né? Nunca. Não tem uma briga, uma discussão, um som mais alto. Não existe. E aí, nós temos que pensar assim, porque nós temos que valorizar a vida. A vida é uma só que é dada para usar. É uma ficha que só se joga uma vez. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos servir a Deus, assim que nós podemos usar da vida com satisfação. Nessa introdução, eu quero deixar claro para você que essa essência do amor de Deus está no fato de que nós vamos fazer, tudo o que fazemos tem que convergir para abençoar pessoas, para salvar pessoas, para fazer o Senhor ser glorificado. Ah, fulano, você trabalha tão abençoadamente, por quê? Porque você quer, como diz o outro, né? Quer aparecer, né? Você que está querendo aumento de salário, irmãos, que em primeiro lugar seja porque você almeja que você seja encontrado como José foi encontrado no Egito. Tudo que José fazia bem e o Senhor Deus era com ele. Então, ali, o que aconteceu com aquele homem? Quando ele foi o instrumento de Deus para falar com o faraó, né? O próprio faraó disse, poderíamos escolher algum outro homem, além deste que tem o Espírito de Deus. Numa das traduções diz o Espírito dos deuses, porque o faraó não entendia o que estava acontecendo, ele falou na linguagem dele. E o texto vai deixar muito claro de que aqueles que servem ao Senhor e trabalham corretamente e que têm o objetivo da glória de Deus, eles serão usados por Deus. Então, não importa, irmãos, não importa aonde você esteja e que fase da vida você está. Quando eu falei aqui de dor de cabeça, é claro que você não vai ter dor de cabeça 365 dias do ano. Você não vai. Irmãos, até o dilúvio parou um dia, acabou. Durou 40 dias só. A luta que você passa agora não vai ser para sempre. Não é? Eu já passei luta que durou 3 anos.
E quando acabou, foi no período da moenda, eu chamo de período da moenda. Foi o período que eu fui mais moído por Deus, foi o período que eu larguei tudo para ficar só na obra, e pela fé, eu não tinha R$1 garantido de sustento, e eu trabalhava por conta própria. E nunca havia deixado de gerar o recurso para autossustento, já, aliás, desde os 9 anos de idade já trabalhando, e aos 12 já tinha recurso suficiente para conduzir e comprar as coisas que eram necessárias. Então, foi muito difícil, foi um período que eu dependi de Deus inteira e unicamente, já contei aqui várias experiências. E aquilo foi uma moenda, porque eu era orgulhoso, eu não aceitava receber uma oferta de ninguém. Quando alguém veio me dar a primeira oferta, eu não quis receber, porque aquela mentalidade forte que eu recebi do meu pai, que o homem deve se sustentar. Só que no reino não funciona assim. Quem sustenta quem está na obra é o Senhor. E Deus precisava quebrar isso na minha vida. E quebrou, graças a Deus, irmãos. Graças a Deus, ó. Porque se eu continuo endurecido, talvez, acredito plenamente, eu não estivesse nem aqui neste púlpito. Nem aqui, não tinha conseguido nem mesmo ir ao seminário. Porque a dependência de Deus e viver para a glória de Deus é o alvo de todo crente. Todo crente, não é só quem vai ser pastor, é toda pessoa. Então, como que nós vamos alcançar isso? Nós vislumbramos a doutrina a respeito, nós percorremos o texto de Efésios 3, verso 14, 21, Efésios 5, verso 1 e 2, Efésios 4, versículo 13 ao 16, e nós percorremos também 1 João, conforme eu disse, observamos as falsas crenças que nós temos que fazer morrer na nossa vida, de um Deus que nos vinga, que vive ao nosso serviço, né? Irmãos, é incrível como nós estamos vivendo um tempo complicadíssimo, onde as pessoas querem a facilidade, e não existe facilidade para quem quer servir a Deus de verdade, de verdade. Como assim facilidade? Eu quero sentir a presença de Deus, aí vamos para um louvorzão. Né? Eu vi até uma figura, um desenho que fizeram, onde tinha igreja, estudo bíblico, culto de oração. Aí do lado tinha uma dizendo que era um show, tinha uma fila virando a rua, e aquela outra igreja que tinha estudo bíblico, culto de oração, tinha 2, 3 entrando. Por quê? Confunde-se o momento de adoração, que é um momento maravilhoso, como a única coisa que a pessoa pode ter e deve ter agora. E não se abre mão, nós temos que ajoelhar diante de Deus e ter um papo com o Senhor. E isso é individual e intransferível. Você entende isso? Intransferível como assim? Não, pastor, lá em casa é uma benção, a minha mulher passa a noite, às vezes eu tenho até que brigar com ela que ela está orando demais. E ela tem que vir dormir. Meu irmão, ela está lá servindo ao Senhor e você não sabe o que é isso, só sabe de ver, não de receber. Não é? Então nós não podemos falar de quem busca, nós temos que buscar também. Ok? Falar a respeito daqueles que buscam. E aí eu quero ler finalmente o texto com vocês. Qual é o entendimento para a leitura? Nós queremos entender como ser transformado para que esse amor de Deus, na prática, aconteça na nossa vida. Eu vou me dar como Jesus se deu, eu terei o alvo que Jesus teve, eu vou andar como Deus andou em Cristo Jesus, através do seu Filho, né, vamos dizer assim, na representação do seu Filho. Vamos ler? Capítulo 3, verso 12. Portanto, tendo tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre sua face, para que os filhos de Israel não contemplassem o fim daquilo que desvanecia. De fato, seus sentidos foram endurecidos.
pois está até hoje a leitura da antiga aliança permanece o mesmo véu. Não foi removido porque somente em Cristo é abolido. Verso 15. Até hoje, quando é lido Moisés, o véu, vamos lá? O véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, um deles se converte ao Senhor, então o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Vamos orar. Meu Pai, nos abençoe e nos dê a graça de entendermos a Tua palavra e de termos a Tua palavra manifesta na nossa vida, aonde falamos do amor de Deus e temos o amor de Deus manifesto pelo Teu Espírito Santo na nossa vida, por meio da transformação da nossa mente, do nosso coração. Abre a nossa visão para vermos a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto da palavra destaca que nós não somos como Moisés, verso 13, que punha o véu sobre sua face, para que os filhos de Israel não contemplassem o fim daquilo que desfanecia. E logo à frente, no verso 14, o Paulo dá destaque que o povo de Israel, até hoje, quando lê Moisés, lê com essa dificuldade. O véu está posto até hoje e posto sobre o coração deles. Eles não conseguem enxergar a glória que lhe foi manifesta, porque Jesus já tinha vindo, e esse véu posto no coração, conforme está aí no verso 15, ele só é retirado com a conversão. Eu quero aqui observar, né? Nós estamos falando do povo de Israel, mas não é diferente do povo que vem à igreja, por exemplo. Nós temos religiões diversas, as pessoas normalmente vêm de algum berço religioso, e o véu do coração pode estar posto também. Quando? Quando a pessoa está apegada àquela religiosidade que recebeu, e ela já ouve o evangelho, a pregação, observando que aquilo não é a verdade, e que a única verdade é aquela que ela recebeu. E então, a mesma figura pode ser aplicada até hoje. Quando que esse véu do coração é retirado? Quando ela se converte. Versículo 16. Quando, porém, um deles se converte ao Senhor, então o véu lhe é retirado. Muito bem. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Eu quero explicar um pouquinho mais sobre esse versículo. Como assim, aonde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade? Primeiro vamos entender que cadeia é que o Espírito liberta. É considerado uma cadeia, uma prisão, a pessoa que está com o véu sobre o coração. Ela não consegue contemplar a aliança em Cristo Jesus. Ela não consegue reconhecer que aquela situação religiosa que ela viu, contemplou, se passou ou nunca existiu, no caso, se formos aplicar para religiões atuais. E então, essa cadeia, veja bem, uma pessoa com um véu sobre o coração, quando Jesus lança a palavra, vem aonde a palavra? Ela é posta no coração.
Se esse coração tem uma cobertura, a semente pode então ser inserida? Claro que não. Então há aqui uma cadeia, há um empecilho, uma dificuldade. Você está diante de uma mesa posta, mas você não enxerga essa mesa. Então, observando aí, onde há o Espírito do Senhor, há liberdade. Quando, porém, vamos reler o verso 16, quando, porém, um deles se converte ao Senhor, então o véu lhe é retirado. Se o véu lhe é retirado, aconteceu o quê? A libertação. Aquela pessoa que estava, não conseguia ver, não conseguia contemplar, o coração estava coberto, não conseguia receber. Se o véu é retirado quando se converte, então há liberdade agora. E essa liberdade, ela é manifesta pela existência do Espírito do Senhor na vida dessa pessoa. Entenda, o que Paulo está dizendo é que o Espírito Santo, quando a pessoa se converte, ela é agora livre do empecilho, da escuridão que havia debaixo desse véu. E agora, onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Essa pessoa está conectada diretamente com Deus. Irmãos, nós entendemos a internet, né? A internet, você está aqui, seu aparelho não tem fio nenhum, mas ele está conectado a uma rede, seja da sua prestadora, ou seja no Wi-Fi aqui local, no caso da igreja, da sua casa. Mas alguém vê o fio? Ninguém vê. O que é que nos fez semelhante? O que é que foi feito dessa mesma forma? Claro, sem comparação, um Wi-Fi de quilômetros e milhões e milhões e milhões e milhões de distância de conexão. Como assim? No entendimento bíblico, Deus está acima de todas as coisas nos céus. Quando eu era pequeno e chovia, nós brincávamos entendendo que Deus estava tomando banho. Alguém aqui lembra disso? Alguém também passou por isso? Ainda bem, né, irmãos? Nessa hora que eu peço para alguém levantar, se foi só eu digo, meu senhor, passei uma vergonha agora, hein? Só o senhor mesmo, pastor, que tinha essa mentalidade aí. Quando tinha um raio, alguma coisa, digo, rapaz, Deus está bravo, né? Tá bem bravo aí e tal. Tinha esse entendimento quando era pequeno. Então, e eu pensava que Deus estava nas nuvens, depois das nuvens, né? Mas, na verdade, de acordo com o texto bíblico, ele está num lugar que ele vê todas as coisas. Se você for estudar astronomia, não astrologia, a astronomia, que é o estudo dos astros, no sentido das galáxias, de tudo que existe no universo, você vai descobrir que ela é infindável, não tem fim. Pois é, Deus está depois de tudo isso. Então, quando nós contemplamos o Espírito de Deus na vida da pessoa, nós estamos contemplando o seguinte: Deus está no lugar mais longínquo, mas ao mesmo tempo ele preenche todo o universo, ele está em todos os lugares. Ele preenche todas as coisas, ele é onipresente. E mesmo sendo onipresente, o homem decidiu se distanciar de Deus. E internamente o homem está sozinho e vazio. Quando esse homem se converte, o território coração é preenchido com o Espírito Santo do Senhor. Agora essa pessoa está conectada, ela está online com Deus 24 horas. Estou usando a figura da tecnologia. E por isso que Paulo declara, aonde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Por quê? Porque o Espírito de Deus é a mais pura prova de que a pessoa está livre. Livre das amarras do pecado e também das amarras de Satanás. Vamos deixar claro aqui que o pecado estava impregnado no homem
e ele pagaria o preço, ele teria o pagamento dos seus pecados, o seu salário do pecado no juízo. Você sabe também que aqueles que creem no Senhor, eles são salvos, mas os que não creem já estão condenados, conforme está escrito no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 17 e 18, você vai encontrar que a quem não crê já está condenado, porque não crê no Filho único de Deus. Muito bem, o texto da palavra vai declarar que essa liberdade é porque agora a pessoa está na presença de Deus. Pastor, é correto interpretar que em uma reunião pública, em nome do Senhor, eu posso dizer, olha, meus irmãos, fiquem à vontade, porque onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Irmãos, isso é um bom incentivo, aparentemente, para as pessoas ficarem à vontade, mas não pode ser utilizado esse texto para isso. Você pode falar, meus irmãos, estamos na presença de Deus, e você tem liberdade para buscar a Deus. Isso aí é verdade. Mas não é um incentivo para a pessoa fazer o que quiser na presença de Deus, como se isso fosse liberdade. Entenda bem, eu tenho falado algumas coisas aqui bem impactantes, né? Por exemplo, quando eu falei, você tem que tomar cuidado com as músicas. Por exemplo, músicas que chamam Deus de você. O que é que as pessoas estão tentando ali? Só para você ter uma ideia, eu não vou dizer que é um grupo meio casa, não, mas você, né? Acabei entregando o nome do grupo, né? Você tome muito cuidado com as músicas daquele grupo, meu irmão. Tome muito cuidado. Por quê? Porque se você for estudar a trajetória, meu irmão, tem muito escândalo ali, né? Não procure saber, não. Fique no que você já está fazendo. Não vai encontrar coisa boa. Uma última polêmica desse grupo, num culto, eles tocaram música do mundo, rock mesmo, do mundo, em pleno culto. Alguém aqui viu? Alguém viu? Ninguém, perdeu nada, tá? E um escândalo também, lá envolvendo o pastor da igreja, também fluiu de lá, e depois ele foi lá em público, pediu perdão para todo mundo, e aí foi logo em seguida que surgiu essa da música, e esse grupo de música desta determinada igreja tem fomentado o assunto nas músicas deles, chamando Deus de você. Veja bem, qual é a forma bíblica de ter intimidade com Deus? A forma bíblica de ter intimidade com Deus é você ser um discípulo de Jesus e você andar no novo e vivo caminho que o texto de Hebreus declara. Entrai pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. Isso é que é intimidade. A intimidade com Deus está manifesta por ansiar a sua presença e querer se afastar do pecado e viver afastado do pecado. Isso é intimidade com Deus. Andar como Ele andou, isso é intimidade com Deus. E, acabamos de ler, ter o Espírito Santo no coração e dar liberdade para o Espírito Santo, isso é intimidade com Deus. Aí aparece um grupo de música ensinando as igrejas, porque as igrejas vão cantar, né? Que Deus é você. Entenda aí, Não adianta utilizar palavras de intimidade. Isso e nada é a mesma coisa. Quantos estão entendendo? Quantos estão entendendo? O que são palavras de intimidade? Você vai lá, né? Aí canta uma música, Senhor, eu tenho tanta intimidade contigo que eu te chamo de você. Aí, irmãos, não tem uma pessoa na Bíblia que chamou Deus de você. Todo mundo que viu Deus caiu no chão, não se aguentou, é o caso do apóstolo João. Ele caiu trêmulo no chão.
E a fala de todos que viram é: Senhor, Senhor. Ninguém em toda a Bíblia proferiu o nome você como uma palavra para demonstrar intimidade com Deus. Ninguém. Aí eu pergunto: como que eu posso inovar? E aí, irmãos, destes movimentos têm surgido escândalos, problemas diversos, como por exemplo, agora mesmo, uma cantora que eu já tinha conversado nos bastidores com várias pessoas. Cuidado com essa moça. A moça, irmãos, ela estava em todas as paradas e o palco dos grandes eventos estava com ela lá a toda. Aí agora, ela finalmente assumiu o que eu já imaginava. Ela assumiu que vai deixou já, né? A música gospel, e ela finalmente assumiu que vai cantar música pop. Você entra na internet, eu alertei um pastor que me convidou para trazer, né? Me convidou para poder organizar, trazê-la aqui em Angra. Aí eu digo: não, irmão, aí não dá. Aí não tem como. Aí eu me lembro que ele mandou a foto para mim, ele nem percebeu. Ela estava com a maquiagem egípcia, uma maquiagem que tem a ver com um culto a uma deusa egípcia, e ele não viu. Aí eu mandei para ele, retornei a foto, né, da divulgação. Aí eu digo: ô guerreirão, olha para o olho dela. Esse olho aí é o olho de Horus. Ela nem mesmo fez questão de esconder. Irmãos, por isso que tem que estudar. Não tem para onde correr. Uma pessoa cantando música de Deus com o olho de Horus pintado numa propaganda feita dentro das igrejas. Irmãos, não tem como. Aí depois apareceu a mesma moça com a roupa mostrando a barriga, mostrando o clipe dela, uma live que foi muito divulgada, toda colorida, parecia o arco-íris, mas de arco-íris não tinha nada. Não sei se os irmãos estão me entendendo, irmãos? É. Aí, ela agora, isso não tem 2 semanas, 3 semanas direito, ela grava um vídeo e diz: olha, eu não serei mais cantora evangélica, eu agora vou ser uma cantora pop. Uma das cantoras que ela tinha por exemplo de voz e de trabalho era uma cantora do mundo, que é um símbolo considerado um símbolo de sensualidade, que está nos Estados Unidos há muito tempo, ganhando milhões e milhões na música pop chamada. E isso, irmãos, foi consumido a rodo pelo meio evangélico. Eu me lembro que eu conversei com esse pastor por telefone e pelo WhatsApp, trocando as informações. Eu digo: assista esse vídeo aí, assista esse vídeo aqui, dá uma olhada nisso aqui. E eu disse para ele, digo: meu irmão, desculpe, mas não dá para mim, com todo respeito. Qual é a sensação que se tinha naquele momento? Que o pastor Renato é o mais exigente do mundo, que o mais chato que tem, né? E aí ontem, quando eu tive acesso a essa informação, eu digo: eu vou mandar para ele e vou dizer para ele assim: tu viu o que deu? Só que na hora Deus reprovou no meu coração, eu não fiz nada disso, e não mandei, não pretendo, não vou falar nada. Já basta, e se Deus reprovou, ele tem os motivos dele, e eu vou obedecer, né? Eu entendo que nós temos que ser profetas para falar antes. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? E como que você consegue ter essa percepção? Basta você buscar a Deus e buscar na palavra de Deus. Então, não adianta usar palavras de intimidade. Pastor, mas eu chorei a noite toda. Ô, meu irmão, você molhou o lençol. Por quê? Se você não tiver entendido que a Escritura Sagrada é a orientação para os seus passos,
Não adianta chorar. Irmãos, Deus não é como a minha avó, como a minha mãe. De tanto eu pedi, ela me deu. Os irmãos estão me entendendo? Com todo respeito às vovós. Quantas vovós nós temos aqui hoje? Hein? Nós temos várias, com todo respeito, viu? Glória a Deus pelas vovós. Que seria de nós sem as vovós, né? Mas, e um dia eu vou ser também, em nome de Jesus. Mas é ou não é verdade que a avó não vai confrontar o filho, o neto, como os pais vão confrontar? É ou não é verdade? Não vai, meu irmão, não vai. Ela, primeiro, não é o pai, não é a mãe. Então ela quer curtir o neto. Por quê? Porque ela está revivendo o filho que ela teve. É ou não é verdade, vovós? Quando você olha para o seu netinho, você não lembra da sua filha ou do seu filho? Não é? Eu já ouvi de vovô ou de vovó dizer: pastor, eu estou me lembrando de quando o pai dele tinha esse tamanho. Irmãos, um dia eu vou ter essa sensação, deve ser algo maravilhoso, né? Maravilhoso, é reviver, deve ser maravilhoso, só sabe quem é, né? Então, eu estou dizendo isso só para valorizar, não estou aqui desprezando a função, mas nunca jamais alguém que está curtindo o neto vai pegar pela orelha, vai dar uma palavra dura. Ou seja, nós precisamos compreender que essa geração, irmãos, essa geração é uma geração complicada. Eu estava no comércio, aí uma meninazinha desse tamanho, irmãos, era um pingozinho de menina. A menina toda hora para a mãe dela: mãe, eu quero. Ela pegou o negócio da prateleira: eu quero. Irmãos, eu já estava quase dizendo: dá logo, né? Porque a menina repetia que nem um mantra. E a mãe já estava querendo pedir misericórdia. E ela já estava quase dando para a criança. E a criança só fez aquilo por quê? Porque ela sabe que é daquela forma que ela consegue. Você sabe como funciona, né? Por exemplo, crianças que choram demais e gritam pedindo uma coisa. Se você der a primeira vez, você está dizendo para ela, pequenininho, que é daquele jeito que ela consegue. Então ela vai continuar fazendo isso. Por isso que a regra é: chorou, não tem. Senão você vai dizer para a criança pequenina, e o mundo da criança é diferente do nosso, irmãos. A criança vai entender: peraí, eu chorei e consegui. Então é assim que consegue. Aí chora toda vez, certo? Então, existe crentes assim? Existe. E rapaz, eu chorei aquela noite e Deus me abençoou. Destaque que Deus abençoou pela imensa misericórdia. Mas Ele vem falando com a pessoa para corrigir os passos faz tempo. E a pessoa olha mais para o dia que chorou e recebeu, ainda que não tinha conduta para receber. Quero deixar claro, irmãos, que você não deve buscar 100% para receber algo. Desde o começo recebemos por mérito de Cristo. Quantos estão entendendo isso? Diga amém. Olha só, você se converteu, você só se converteu por causa de Jesus. Foi por mérito dele. Você vai ser salvo por quê? Por causa de Jesus. O mérito foi dele na cruz do Calvário, não é seu. Você está com a vida toda precisando corrigir. Aí você mal pediu perdão, o Senhor já veio e te encheu do Espírito. É por mérito seu? Não, é por mérito de Jesus. Por mérito de Cristo. Você deve se alegrar? Sim, porque Deus te amou tanto que elegeu Jesus com o nome sobre todo nome, para que quando você se posicionasse crendo nele, você fosse instantaneamente abençoado. Isso deve servir para continuar com a vida de qualquer jeito? Nunca! Isso deve servir para você ver que o que Jesus ensinou é a verdade e você deve se posicionar. Então eu estou dizendo isso, irmãos, e eu quero agora, finalmente, nesses últimos momentos, ler com você mais uma vez o verso 18. E todos nós com o rosto descoberto, vamos lá? Leia aí. E todos nós com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Vamos entender aí de glória em glória.
de glória em glória. Isso aqui se refere ao quê? A experiência de Moisés, só que agora em Cristo Jesus. Qual era a experiência de Moisés? Moisés, todas as vezes que, quando ele saiu da presença de Deus, o rosto estava resplandecente. Ele pôs um véu para falar com o povo. Quando ele ia buscar o Senhor, ele retirava o véu. Ele estava com o rosto resplandecente, a pele resplandecente, porque ele tinha tido contato com Deus. E de tanto estar com Deus, o que estava em Deus foi como que transferido de forma simbólica, literalmente, para ele. De forma que ele foi até o Senhor e voltou com o que era de Deus. O que era de Deus? A glória. A glória. E agora, finalmente, abra sua Bíblia em Êxodo 34. Êxodo, capítulo 34, rapidamente. Nós lemos no começo uma parte do que nos serve muito bem para esta noite. Mas antes de ler o 34, abra no capítulo 32. Capítulo 32. Todos encontraram? Você vai encontrar aí, né? Esse eu vou narrar nos capítulos anteriores, né? Você vai encontrar aí no capítulo 20 em diante os 10 mandamentos, e aí tem toda a orientação a partir daí para o tabernáculo, como tinha que ser a pia, como tinha que ser o altar, como tinha que ser as paredes do tabernáculo, o véu do tabernáculo, a consagração do sacerdote. Você vai encontrar tudo isso. No capítulo 30, capítulo 32, o povo de Israel começa a reclamar que Moisés havia partido e não tinha voltado. Moisés estava 40 dias com o Senhor no monte. Eles não aguentaram ficar com a distância que Moisés havia saído, já 40 dias com o Senhor no monte, e eles elegeram um bezerro de ouro, mandaram fazer, Arão fazer, e fizeram o bezerro de ouro. Moisés desceu, Deus mandou Moisés descer, encontrou o povo celebrando o bezerro de ouro, capítulo 32 de Êxodo. Moisés, quando vê aquilo, quebra as tábuas da aliança. Todo mundo já conhece esse texto, amém? Se você é novo na fé e ainda não leu, leia hoje quando chegar em casa. No capítulo 33, o Senhor declara: eu não vou com o povo na caminhada no deserto, vou mandar o meu anjo. E aí Moisés fala com Deus, é o texto que nós lemos, versículo 12 do capítulo 33. Moisés fala com Deus a respeito disso. E ele pede para Deus ir com eles, e não um anjo. Vamos ler aí, eu quero ler alguns trechos. Verso 12. Disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, faze subir este povo, mas não me deste a saber a quem hás de enviar comigo. Disseste também: conheço-te pelo nome, e achaste graça aos meus olhos. Isso Moisés falando para Deus. Depois, verso 13. Se eu achei graça aos teus olhos, rogo-te agora que me mostre os teus caminhos, para que eu te conheça, a fim de que aches graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. A linguagem de Deus no capítulo 32 é: desce, porque o povo que tu tiraste do Egito se corrompeu. Deus não assume que é o meu povo, porque eles tinham acabado de assumir que eles não eram propriedade do Senhor. Tem um princípio aqui muito forte, que toda a Bíblia declara ainda até hoje, na pessoa de Jesus principalmente. Você vai encontrar Jesus dizendo assim: aqueles que me assumirem diante dos homens, que me declararem que forem fiéis até o fim, eu também os assumirei nos céus. Já notaram isso? Já notaram? Já leram esse texto? Pois é. Isso funciona até hoje. Quando você lê capítulo 32, você vai ver que Deus diz para Moisés: o teu povo, o povo que tu tiraste, Deus estava abrindo mão do povo.
Aliás, você vai encontrar Deus falando: vou matá-los e vou fazer de você uma nova nação. Preste bem atenção aí, eles tinham acabado de quebrar a aliança. Aí Moisés vai conversar com Deus. Note que isso é muito importante que nós estamos observando. Muito importante. Ele vai falar com Deus dizendo: Senhor, perdoa esse povo e considera que esta nação é teu povo. Versículo 13, finalzinho. Verso 14, respondeu-lhe o Senhor: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Você vai encontrar na linguagem de hoje, né? Na linguagem de hoje está escrito: eu te darei. Completa aí, irmão José. Isso aí. Linguagem de hoje. Eu te darei vitória. O que é o descanso? Irmãos, a palavra descanso, nós explicamos aqui, é quando a pessoa está completa. Ela terminou uma obra e o que ela fez foi muito bom. Isso na pessoa de Deus. Deus descansou ao sétimo dia. Quando Deus diz assim: te darei descanso, significa que Ele fará tudo o que for necessário. E, em resumo, Ele te dará vitória. Muito bom, né? Muito legal isso aí. Essa riqueza de palavras é muito bom. Verso 15. Então Moisés lhe disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Aqui alguém pode olhar e dizer: mas Deus não já disse que já ia? Moisés aqui, meu irmão, ele estava exaltando que a presença de Deus era muito necessária. Muito necessária. Verso 16. Como se saberá que achamos graça aos teus olhos, como se saberá que achamos graça aos teus olhos, eu e teu povo? Acaso não é por andares conosco, de modo que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Verso 17, vamos proferir bem forte. Então disse o Senhor a Moisés: farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e te conheço pelo teu nome. Então disse Moisés: rogo-te que me mostres a tua... Mais uma vez aí, irmãos. Rogo-te que me mostres a tua glória. Eu quero aqui responder uma pergunta que eu acredito que a maioria fez. Pastor, Moisés teve o rosto resplandecente nas duas vezes que ele subiu no Monte Horebe, Monte Sinai, aliás. Ele foi nas duas vezes ou não? Sim ou não? Não, irmãos. Na primeira vez ele subiu. Quando desceu, ele estava normalíssimo, não tinha nenhuma resplandecência. Só na segunda vez que ele subiu é que o rosto resplandece. Só que antes, entenda aí, porque eu creio, a mente da gente se abre, irmãos. Na primeira, ele subiu, recebeu as tábuas, o povo se corrompeu, ele quebrou as tábuas, e ali começa um processo lindo de Moisés conversando com Deus, pedindo misericórdia. O povo estava pedindo misericórdia? Não. Quem era o único que estava pedindo misericórdia? Moisés. Abre aqui um parênteses aqui. Irmãos, esse princípio tem que ser cumprido até hoje. Olha só a dinâmica. Um monte de mau testemunho. Aí a pessoa está lá desanimada, um monte de problema. Olha para um lado, mau testemunho. Olha para o outro, mau testemunho. Só notícia triste, só mau testemunho. Aí o que acontece com essa pessoa? Normalmente para de orar, para de pedir misericórdia, para de buscar Deus. Por causa da infidelidade das pessoas. Notaram isso? Quantas vezes isso aconteceu com você? Pois é, meu irmão. Princípio de Deus manifesta na vida de Moisés. Quando você ver o povo todo adorar outros deuses, você é para estar buscando a Deus, pedindo que Deus tenha misericórdia deste povo. Eu contei aqui uma série de situações, poderia contar centenas de outras,
que eu já contemplei no decorrer da minha caminhada cristã, de situações de mau testemunho, de muito problema causado por pessoas. Mas isso nunca poderá permitir que entre no meu coração a fim de parar a minha busca e a minha vida com Deus. O que tem acontecido com a maioria? Estão no pé do monte, sem buscar a Deus, depois de terem feito 1000 mazelas que buscaram, como o povo de Israel estava. Mas Moisés estava buscando a Deus, pedindo que Deus mudasse a sorte do povo. Eu quero dizer para você, meu irmão, que você não pode ser movido pela maioria, você tem que ser movido pelo Senhor, que é um só e é suficiente. Diga amém, eu recebo. E aí o texto da palavra segue. Veja o que não houve na primeira subida. Uma caminhada de busca, de clamor, de derramamento de Deus na vida deste homem. E aí o verso 18 mais uma vez. Então disse Moisés: rogo-te que me mostres a tua glória. O que é que ele queria ver, irmãos? Ele queria ver a glória. Ele tinha ouvido que Deus não iria com eles. E aí Moisés agora pede: Senhor, eu quero é mais, o Senhor vai andar conosco, mas eu quero ter intimidade com o Senhor, eu quero ver o Senhor, eu quero é o Senhor. Veja bem, o povo rejeitou a Deus quando fez o bezerro. Mas Moisés levantou uma oração declarando que é muito importante a presença de Deus, e que ele não abre mão, e que ele quer conhecer ainda mais o Senhor. Então, quando você olhar para um lado para o outro e não tiver ninguém para buscar Deus com você, olhe para Moisés e siga o exemplo dele. Diz o texto, verso 19, estou acabando, irmãos, porém não agora. Verso 19, respondeu-lhe o Senhor: eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E acrescentou: não poderás ver a minha face, pois o homem nenhum pode ver a minha face e viver. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar perto de mim, aqui sobre a penha te porás. Quando a minha glória, observe aí, quando a minha glória passar, eu te porei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu tenha passado. Verso 23. Depois, quando eu tirar a mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Eu quero aqui dar um destaque. Há 2 trechos aqui que falam da glória, certo? Há 2 textos. O versículo 18 então disse Moisés: rogo-te que me mostres a tua glória. O texto de 2 Coríntios, capítulo 3, logo no verso 18, o texto diz que nós seremos transformados de glória em glória. Entenda, o contexto anterior desse versículo dá ênfase da intimidade de Moisés com Deus, que gerou ele ter o rosto resplandecente, lembra? Ele resplandeceu o rosto porque ele falava com Deus, e quando ele retornava, voltou com o rosto resplandecente. E resplandecia porque ele teve contato com a glória. A glória dele ou a glória de Deus? A glória de Deus. O que é que Paulo está dizendo? Meu amigo, você que se converteu e que tem o Espírito Santo, que é livre, que não tem mais o véu sobre seu coração, você será transformado de glória em glória, de comunhão em comunhão. A cada momento que você se lança, que você se aproxima, que você busca a Deus e Deus preenche você,
você vai sendo transformado à imagem. Eu vou ler o verso 18, pode deixar, não abra aí não, eu vou ler aqui. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor. Veja, Paulo usa as linguagens do Antigo Testamento. E ele fala isso, como eu disse, no próprio texto. Contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem. Ou seja, conforme eu tenho contato com Deus, Deus vai manifestando em mim o brilho, a resplandecência da sua glória. E aí, isso não é um evento pirotécnico, né, irmãos? Não é uma luz literal, mas é algo que acontece na transformação da pessoa. Pastor, não consigo amar como eu sei que tem que amar. Você precisa buscar a Deus, meu querido. Eu estou dizendo que aquilo que muita gente reclama só será suprido quando você for transformado de glória em glória. E que glória é essa? O contato com Deus. Então, meu irmão, se você diz assim, eu não sou muito de oração, não. Você não é muito de glória em glória, não? É? Então você não será transformado. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então veja bem, nós estamos falando sobre a essência da igreja. A essência da igreja é viver o amor de Deus. Viver o amor de Deus não é levar uma cesta básica para todas as pessoas necessitadas de Angra. Se você puder fazer isso, vai ser uma bênção. Mas não significa que é um ato feito por mãos. Você vai encontrar uma pessoa fazendo algo, mas se o coração não for transformado, a motivação é vazia. Vazia. Você vai encontrar alguém até capaz de dar a vida para morrer por alguém, mas lá no coração ela nunca teve uma experiência de contemplar na comunhão do Senhor na vida dela, comunhão com Deus, ao ponto de o que está em Deus ser transportado para a vida dela. E aí, irmãos, nós estamos falando de pessoas que não têm paciência, que passam a ter, porque Deus é um Deus paciente. Nós estamos falando de pessoas que não têm domínio próprio, passam a ter, porque isso é um fruto do Espírito. Por que não se vê isso com abundância? Porque as pessoas não entenderam que tem que almejar a glória de Deus. E a glória aqui significa contemplar face a face o Senhor no sentido de ter comunhão profunda. E aí, para encerrar, voltando aí para Êxodo, entenda, depois que eu tiver passado, você vai me ver de costas. Irmãos, a única pessoa que viu Deus, ainda que de costas, foi Moisés. Mas qual é o entendimento aqui? Ele ansiou por ver, ele quis ver, ele falou e persistiu no Senhor. Aí vem o capítulo 34. Nós vamos retornar aqui, irmãos, não vou continuar, eu só quero finalizar um raciocínio rápido. Porque nós teremos que percorrer aqui o capítulo 34, vários versículos, e você vai perceber o seguinte: eu estou aqui na introdução para entender o versículo 29 ao 35. Abra aí, acompanhe. Pode jogar no multimídia aí, por gentileza. Capítulo 34, versículo 29 ao 35. É o momento em que o rosto resplandece. Se você ler os versículos, na verdade, o capítulo 33, do 12 em diante, e o começo do 34, do 34, isso mesmo, até o verso 28, você vai perceber que Deus profere a palavra dele sobre Moisés. Moisés se derrama declarando a vontade de Deus, e ele passa com Deus novamente 40 dias na presença de Deus, irmãos. 40 dias. Só que esses 40 dias, Deus fez aliança com Moisés. Na primeira aliança, na primeira vez que ele subiu, Deus não proferiu a aliança com Moisés como proferiu
nesse trecho. Eu aconselho você ler o capítulo 34 todo. Leia com cuidado, de preferência, leia mais de uma vez. Leia ouvindo a sua voz. Eu estou passando para você aqui como eu faço. Uma coisa é acompanhar com os olhos, outra coisa é ouvir a voz. Quando você ouve a sua voz, você vai ler a segunda vez, você vai ver coisas que você não viu a primeira vez. Claro que eu estou falando que você não viu, crendo que o Espírito de Deus está aí em você. E eu creio que assim Deus tem te abençoado. E o Espírito Santo vai fazer você perceber claramente que na segunda subida de Moisés, Deus fez aliança com Moisés. Você vai encontrar Deus dizendo assim: faço aliança contigo, faço aliança contigo. E ele não disse isso nas primeiras vezes. Quando eu contemplo o rosto resplandecente, eu estou contemplando uma pessoa aliançada, uma pessoa que buscava a Deus quando ninguém buscava. Entenderam? Uma pessoa persistente. Meu irmão, motivação, combustível aí, vamos encher o tanque aqui agora. Em nome de Jesus, diga amém aí, meu irmão. Vamos encher o tanque. Como assim? Sinto a presença de Deus, só de pensar no que eu vou falar agora. Meu irmão, como que se tem combustível para fazer isso que eu estou dizendo? Você não pode ser motivado pelas pessoas. Você tem que ser motivado pela pessoa de Deus. Somente de Deus. Pastor, mas eu estou do seu lado aí, eu tenho dado testemunho, o senhor nem olha para mim. Meu filho, é eu e você que tem que estar olhando para Deus. Você está 100% agora. Amanhã você pode estar numa luta braba. E você pode estar pedindo misericórdia porque você não está conseguindo nem caminhar direito. A motivação, o encher o tanque de combustível, é mesmo diante da maledicência do povo, da maldade, do pecado, eu busco a Deus, faço aliança com Deus, firmo compromisso com Deus e automaticamente a aliança que Deus já fez em Cristo Jesus será vista em mim. E aí, meus irmãos, o transformado de glória em glória vai acontecer na sua vida. Se você não tem o hábito de orar a sós com Deus, pode esquecer transformação. E é o que nós temos visto, viu, irmãos? Eu digo a você, ó, é incrível, é incrível. Ó, domingo eu chamei uma pessoa que eu quero discipular você. E a pessoa é antiga na fé. E há uma certa resistência, né? Me discipular. Meu irmão, discipular, meu querido. Porque, olha só, vamos ver aqui quem é que precisa de discipulado. Se você não consegue cumprir, buscar a Deus, você é alguém que só fala, mas você não consegue fazer como ele fez. Então você precisa de apoio, discipulado. Você não entendeu ainda. Se você não consegue conduzir sua vida espiritual, você tem que se sentir um novo na fé e começar do zero. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Entenda aí, meu irmão, aqui é uma luta com relógio doido. Hoje eu vou entregar aqui 20 minutos antes de acabar o culto. 20 minutos antes das 9, hoje vai ser. Hoje vai ser. Só que eu venho para cá, meu irmão, e flui aqui no meu coração sem limite, para a glória de Deus. Estou falando feliz da vida. Eu tenho alegria de ministrar a palavra. E quanto mais eu ministro, mais eu me sinto abençoado por Deus. Então preste atenção. Você precisa mudar a sua dinâmica. Se você é antigo na fé, mas você não consegue fazer um jejum, você não consegue parar para orar meia hora, que o seu joelho dói tanto que você para de orar. Você começa a ler a Bíblia, dá sono, não consegue ler meia hora. Meu filho, você sabe que tem que ler, mas não consegue ler. Você sabe que tem que orar, mas não consegue orar. Seu tanque está vazio. O que acontece com um carro que está com um tanque vazio? Não sai do lugar. Ele vai
mas a gasolina acaba. É isso que tem acontecido com você? Você até diz que vai, mas lá no meio do caminho morre o motor e você fica estacionado. Quantos aqui já começaram o propósito com Deus, irmãos? E no meio do caminho do propósito você parou, acabou, porque tanque vazio. No meio do caminho o diabo deu um jeito de mostrar para você todos os pecadores possíveis do seu redor. E fez você saber fofoca a seu respeito, fez você saber história do que os outros pensam, nem era verdade, mas você acreditou, e aí você parou. E você recebeu a revelação que você é motivado pelas pessoas. Meus irmãos, para 10 pessoas que falam mal de você, você tem 2.500 promessas de Deus que devem te impulsionar, que deveriam te impulsionar para vencer. Então, meu irmão, se tem algum fundamento e se você é realmente aquilo, corrija-se, se arrependa, mas se levante para crer na palavra e ir adiante, como Moisés foi. Eu estou aqui trazendo uma breve introdução e no próximo encontro nós vamos observar isso com calma. Os passos que geraram o rosto de Moisés resplandecer. O que é que vai acontecer com o texto de 2 Coríntios? Nós vamos entender um pouco mais o que Paulo estava dizendo, que nós somos transformados de glória em glória. O motivo do assunto é o que aconteceu com Moisés, acontece hoje, só que em Cristo Jesus, e Moisés tinha que sair do lugar dele para ir até Deus, mas agora Deus está conosco por meio do Espírito Santo. Fique de pé no seu lugar, feche os teus olhos e vamos orar. Meu Pai, tenha misericórdia de nós. Tem misericórdia da nossa pequenez, Senhor. Nós somos tão fracos e tão falhos. E nós te pedimos, Senhor, enche o nosso coração de sede e fome de Ti, porque desta forma e somente assim nós conseguiremos romper com tudo e todos para buscar a Tua face e para sermos instrumento do Senhor nessa geração. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor nos dê um coração que anseia pela Tua presença, como Moisés ansiou. Que o Senhor nos dê vontade de te buscar. Que não importa, Senhor, quantos não estão buscando, mas eu estou buscando a Tua face. E por causa da fidelidade do Teu servo, o Senhor abençoou uma nação inteira. Senhor, como nós precisamos de pessoas que estejam fazendo isso, mesmo em meio a uma geração corrompida, com tantos problemas, Senhor, nós precisamos continuar na mesma figura de Moisés e, é claro, principalmente no modelo de Jesus, que mesmo com todos, praticamente todos, contrários a Ele, no momento da cruz, Ele orou pedindo que Deus nos perdoasse. Meu Pai, nós temos exemplo extraordinário, e nós te pedimos, mude a nossa história. Hoje, Pai, quando nos reunirmos contigo para buscar a Tua face, ainda hoje à noite, que o Senhor se manifeste, que o Senhor traga sobre essa pessoa a Tua luz, meu Pai, e ela venha dormir diferente do que ela já tem provado, e ela venha acordar diferente, e que isso impulsione essa pessoa para buscar a Tua face, e para então ser transformado de encontro em encontro, de oração em oração, de contato em contato contigo, aonde o Senhor fará com que nós tenhamos o que o Senhor tem, verdadeiramente manifesto no nosso pensar, falar e agir, em nome de Jesus. Amém. E agora que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador